Fala pessoal, Carol por aqui, sou Head de Produto e no conteúdo de hoje nós vamos falar do que é uma sprint de transbordo, como a gente consegue identificar que a sprint vai ter transbordo e como a gente pode atuar para evitar que isso se repita. Muito conteúdo para você logo depois da vinheta. Então, afinal, o que é uma sprint em transbordo? O próprio nome diz, transbordar. Transbordar é vazar, é passar da capacidade. Nome suscetível, né? Para quem é lá do antigo modelo cascata, é a famosa vazou, né? A gente tem que replanejar. E aqui, a sprint em transbordo é justamente isso. A gente começou a identificar que a quantidade que foi prevista para aquela sprint, nós não vamos conseguir entregar. Ela vai começar a transbordar para a sprint seguinte. Então, todas as tarefas que a gente quebrou para aquela sprint, o time não vai conseguir dar conta, tá? E aí, time de produto, o pessoa de produto ali, a gente tem que começar a identificar isso. Acontecer uma, duas vezes, beleza. Acontecer sempre, acende um alerta pra gente de que tem algo errado. E você, como pessoa de produto, profissional de produto, precisa estar de olho para identificar e corrigir ali o que está acontecendo. Beleza? Então, vamos lá. Sinais de alerta, tá? Vou trazer 4 sinais de alerta aqui para vocês identificarem e começarem a ter a manha de ver que vai cair. Vai cair para a próxima sprint. Fato. Primeiro, o backlog das histórias de usuário não diminuiu conforme esperado. O que é isso? Você sabe, e aí aqui eu junto muito com as estimativas de esforço, tá? Você, pessoa da área de produto, você já sabe, ou deveria saber, qual é a capacidade de produção do teu time, tá? Como eu sei disso, Carol? Você sabe, olhando os gráficos de burn down, que a gente já falou, só confere o vídeo aqui, tá em algum lugar, tá bom? Mas assim, brincadeiras à parte. Exceto se a sua squad está começando agora, hoje é o day one dela, e você não tem nenhum histórico dela, ok. Mas caso você já tenha aí algumas sprints de histórico, você já consegue meio que prever qual é a capacidade de produção daquele time, tá? E a capacidade de produção daquele time em voo de cruzeiro, tá? Assim, a gente sabe que um time que saiu uma pessoa, entrou de férias, teve feriado, entrou dois júnior, entrou pessoas novas, ela vai ter uma capacidade de produção diferente. Vai ter uma curva de aprendizado, só que depois, quando ela entra em velocidade de cruzeiro, você sabe mais ou menos, ou deveria saber, mais ou menos a produtividade dela, tá? Então, supondo que você já sabe, você olhou lá no gráfico burn down e já está vendo que deveria estar descendo e não está descendo. Está vendo assim, ó, flat. Vai bater no gráfico suicida. Para quem não sabe do que eu estou falando, vai ter um card aqui em algum lugar falando dos tipos de gráfico de burn down, tá? E esse é um alerta. Se você começa a ver que está tudo aqui, é o famoso estudante, né? O aluno que deixa para estudar tudo no final da prova, né? Que vem e faz aqui. Lá no final do sprint entrega tudo. Casos que acontecem isso e tem casos que ele vai e nem entrega tudo até o final do sprint. Esse caso já passou a sprint, já transbordou. Aqui a dica é para você identificar isso. Então, o primeiro ponto é, você sabe que a capacidade de produção do teu time são 2 histórias. Falando só em termos de história de usuário. São 2 histórias. Que diabos tem 4 histórias no teu WIP ali, no teu quadro? Se tem 4 histórias, você está muito errado, tá? Então, assim, se você sabe que a sua capacidade de produzir são 2, tu mete 4 histórias ali, o time não faz milagre. Bom, o time pode até vir a adiantar. Então, ele vai puxar lá na outra sprint, ele vai puxar depois que ele entregou. Mas, se cabem 2, você põe 4, já é um sinal de alerta. Então, assim, o backlog das histórias que estavam previstas, ele não está caminhando conforme era o esperado. Então, esse é um grande sinal de alerta. Passou ali, fizemos a planning começou a sprint agora, fizemos a planning na segunda. Quando for na quinta-feira, você já tem noção mais ou menos do que já deveria estar caminhando. Se não caminhou nada, está cheio de impedimento, já é um sinal amarelo para você que tem grandes chances de transbordar. Beleza? E aí, entra para o segundo item. As estimativas do esforço para aquela entrega daquela história ou foram subestimadas, não foram feitas de forma correta, foram subestimadas, tá bom? E aí entra num vídeo que eu já falei aqui, que é a questão do refinamento. Se o refinamento não for bem feito e deixar ambiguidade, eu, time de desenvolvimento, a gente pode acabar estimando de forma errada.
achando que a complexidade é simples e chega lá na hora, não estava no refinamento, você encontra um buraco. E aí você tem que aumentar. Fala, cara, não era isso. Eu tinha estimado 4 horas, eu estou entregando em 8 horas. Então, assim, de novo, olhar os gráficos de produtividade, olhar um GetNavi da vida, olhar a produtividade do seu time, vai te ajudar a você identificar logo assim que passou os primeiros dias da sprint, se isso está acontecendo. Se aquela história, se o time nas dailies não está avançando conforme esperado, se o dev que estimou lá 6 horas, ele está com 12 horas e ainda não entregou o que era para ser feito, mostra que a estimativa foi feita de uma forma subestimada, tá? E sim, tem como a gente atuar nisso, mas eu vou falar depois, beleza? Terceiro ponto de sensibilidade aqui para você identificar. Impedimentos ou obstáculos que surgiram inesperadamente que afetaram o ritmo. Exemplo, um feriado. Feriado você pode até prever que vai ter feriado, né? E aí foi erro na hora de quebrar ali a estimativa. Exemplo, um dev ficou doente. Vocês tinham contato com aquele dev, ele não vai estar ali. Ele está doente. Surgiu um impedimento que vocês iam subir, iam rodar. A pipe, o eixo quebrou. Estão me ligando aqui. Só um minutinho. Eu consigo pausar o vídeo? Só um minutinho, gente. Beleza. Voltando aqui. Eu desliguei, daqui a pouco eu volto para atender curso. Eu já te atendo, tá? Quarto item, tá? A equipe está encontrando dificuldades para entregar funcionalidade dentro do prazo. E aí pode ser genericamente. Que dificuldades a equipe está encontrando? Pode estar com dificuldade de remover o impedimento e a gente tem um problema de quem era para estar ajudando a remover os impedimentos não está atuando. Está com dificuldade de entender o refinamento funcional, de entender o handoff que foi feito do arquivo visual. Então, aí a gente precisa, como produto, entender que dificuldades são essas, beleza? Caso você perceba que a tua sprint está caminhando para o transbordo, você precisa ter ações para mitigar o problema, tá bom? Mitigar esse risco e evitar que ele se repita. De novo, se começar a repetir, tem algo muito errado, né? Não é para ficar transbordando, beleza? Algumas medidas que a gente pode adotar, vou trazer 5 aqui para vocês. 1, revisar e priorizar tudo que falta. Se você já identificou que vai transbordar, senta com o time e fala, essa outra história aqui, a gente consegue quebrar em menor? Consigo pegar uma menor para colocar aqui no lugar dela, porque essa daqui já não vai caber? Você vai ter que priorizar o que vai entrar ali, beleza? Identificar o que tem maior valor. 2, reavaliar as estimativas de esforço. Cara, e entender o porquê, né? Por que a gente estimou de uma forma, o que está faltando, e a gente pode até começar a ser mais coerente ali, não é coerente, mas botar um fator de cagaço na sua estimativa, para evitar que o time comece a estimar muito abaixo, ou, gente, melhorar o refinamento, tá? 3, realocar recursos. Pô, a gente precisa entregar isso aqui mesmo. Vou pegar 2 devs da outra squad para ajudar nessa demanda. É legal fazer isso? Não. Tem opção? Vai essa mesmo, tá? Então, se é algo que é mandatório, cara, a gente precisa ativar, a gente tem uma janela de ativação que é essa. Deu pau no time, 2 devs estão doentes, estão com Covid, não vão conseguir codar. Eu vou pegar 2 outros devs e vou botar ali para ajudar. É legal? Não é legal, porque a gente tem toda uma estrutura da squad, conhecimento, etc. Mas vai. 4, comunicação, gente. Se chega a transbordo, é porque em alguma dele não foi identificado, não houve uma comunicação clara de que tá dando caquinha, tá dando problema, beleza? Então, as partes interessadas. Quem estimou a menor, vamos entender por quê. E aí, onde é que a gente faz isso? Eu já puxo no item 5, a retro. A retrospectiva, que é o rito que acontece quinzenalmente, ao final da sprint, é o momento para entender a causa raiz do transbordo. É para fazer ali um causa-mortem do que está acontecendo. Não é para apontar dedo pro colega. Pô, aí, fulano, tu desenvolveu a estima errada. Não, é para entender. Por que a estimativa foi a menor? Pô, porque essa história aqui, ela não estava com critério de aceite amarrado. Depois o negócio pediu um critério de aceite que não tinha. Ok, é identificar isso. Lembrando dos nossos princípios, os pilares ali do Scrum, né? Transparência, inspeção e adaptabilidade. Se eu não tiver transparência, clareza na comunicação, a gente não vai conseguir ter essa inspeção e conseguir agir e se adaptar de forma mais rápida. Beleza? Então, assim, sprint em transbordo pode acontecer? Pode. Não é para virar regra. É para ser uma exceção. E você, pessoa de produto, tem que estar ciente de como você vai atuar para identificar o mais cedo. Quanto mais cedo você identifica, mais rápido você consegue fazer a despriorização ou priorizar uma história, algum item que caiba
naquele período que ia ser comprometido, tá? E sempre bater na retro o que aconteceu, identificar causa raiz, abrir Kaizen para que isso não volte a acontecer. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa uma curtida aqui no vídeo. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos sobre gestão. Dúvidas, sugestões, desabafos, comentários estão aí para isso. Compartilhe esse conteúdo e vamos facilitar a agilidade. É isso aí, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.